Torcedores colorados, bem-vindos de volta ao nosso giro de notícias do Inter, que mais uma vez desperdiçou pontos preciosos, e após o jogo Baldasso soltou o verbo. Não aceitem isso, porque o Inter tenta te convencer de que há normalidade na mediocridade todo dia. Todo dia. O Internacional perdeu um jogo para o Atlético Mineiro, como mandante. O Inter era mandante do jogo, perdeu para o Atlético Mineiro. O Internacional fez uma imagem pública de que o mais importante daquela partida era que o Inter jogou bem. E as pessoas meio que acreditaram nisso. O Inter jogou bem. O Inter perdeu. O Inter perdeu um jogo que era mandante. O Inter perdeu. Jogar bem é um detalhe. Não interessou jogar bem, perdeu. Aí o Inter joga com o Criciúma. O Inter empata o jogo. O Inter tentou passar uma ideia pública e diga, olha, conseguimos um empate fora de casa. Tropeço. Tropeço. O time que está pensando em ganhar um título vai ganhar do Criciúma com todo o respeito que o Criciúma merece. Tu não pode trocar garrafas numa partida com o Criciúma como fez o Internacional. Eu não ouvi ainda as manifestações do vestiário hoje, mas desculpe, eu já sei o que vai acontecer. O Inter vai considerar o empate de hoje um bom resultado. O Fabrício estava fazendo cera no final do jogo. O Kudê enfiou defensor na segunda metade do segundo tempo. Porque o Internacional considerou o empate no jogo de hoje um bom resultado. O Fluminense tinha 6 pontos na tabela em 13 jogos. O Fluminense está perdendo para todo mundo. Faz 4 dias que esse time do Fluminense tomou um vareio do time do Grêmio, que também é horroroso. Esse Fluminense é um dos piores times da temporada do futebol brasileiro. Lanterna afundado na lanterna. E nós empatamos o jogo, e digo mais, o Fluminense esteve muito mais perto da vitória do que nós na partida. Nós vamos aceitar isso como normal? Se a gente começar a aceitar essas coisas como coisas normais, nós vamos estar aceitando a mediocridade. Desculpem, de mim, isso não vai vir. De mim, isso não vai vir. O empate de hoje é uma vergonha. O empate de hoje é uma vergonha. E eu disse antes do jogo, disse no debate raiz, disse aqui no pré-jogo. É uma vergonha. O time do Fluminense está apanhando todo mundo. O Inter tinha a obrigação de ganhar. O Inter nem se impôs no jogo. O Inter não teve capacidade de se impor em relação à lanterna do campeonato. E aí nós vamos para as coisas do jogo. Mais do mesmo, tudo mais do mesmo. O Internacional, nós estamos já no segundo semestre, gente. Nós estamos já no segundo semestre. O Inter é um time pobre. O Inter é paupérrimo, taticamente. Eu quero que vocês que estão aí, que assistiram a partida, me identifiquem. Eu não tive esse alcance. Eu não tive essa capacidade. Eu quero que vocês me ajudem a identificar uma jogada que o Inter tem. Me digam. O Inter tem essa jogada aqui. O Internacional gosta dessa triangulação aqui. O Internacional tem esse movimento aqui ofensivo organizado que é legal, tal. Me digam. Me identifiquem. Não tem nada. O Inter não tem uma ação tática organizada. O Internacional começa o jogo hoje assim, qual foi a escolha? E eu não tenho nem falado das escolhas, tá? Eu não tenho criticado as escolhas para começar o jogo tal, porque eu acho que o grupo do Inter é muito bom e com quem tu colocar em campo, se tu for um bom treinador, tu consegue fazer jogar, porque o grupo é bom. Mas vamos lá. A escolha de hoje passou por o Wanderson e o Gustavo Prado, né? Os nossos pontas, o Rômulo e o Bruno Henrique e o Alan Patrick lá na frente com o Alário. Aí o Inter do primeiro tempo, o Fluminense tomava a iniciativa, o Internacional, que tinha o espaço, não jogava em profundidade com os pontas. Não se treinou isso? Para que tu tem os pontas se tu não joga em profundidade com eles? O Internacional, pelo meio, não conseguia nenhuma infiltração. Conseguiu uma, meia infiltração, que o Bruno Henrique meteu a bola na frente, o zagueiro protegeu, o goleiro defendeu. Nada. Quer dizer, o Inter não conseguia ter uma jogada para entrar pelo meio, não conseguia ter jogadas acionando os lados, e na área eu tenho um centroavante que está esperando todo esse movimento para receber a bola. E não recebe. Melhor do que tem algumas coisas do Inter, eu vou dizer para vocês, dava para criar um stand-up comedy com coisas do Internacional. Stand-up comedy.
A primeira de hoje, e que não é só de hoje. Eu tenho dificuldades no movimento de meio campo, eu tenho dificuldades de criatividade, eu tenho dificuldades de retenção de bola, eu tenho dificuldades que alguém faça leitura de jogo no meio campo, e o meu camisa 10, que é um craque, joga no ataque. Isso é uma piada, cara. Isso é uma piada. O meu meio-campo não funciona e o meu camisa 10, que é craque, joga no ataque. O Alan Patrick não participou do jogo hoje. O Alan Patrick não participou do jogo. No segundo tempo, ele tira o Gustavo Prado e põe o Bruno Gomes. O Inter, por óbvio, né? Sai um agudo e entra um de marcação no meio, o Inter ganha uma robustez um pouco maior do meio-campo, que na prática não fez nenhuma diferença positiva significativa. O Fluminense chegou um pouco menos na frente. E aí, no final, aí começa a gororoba, aí começa a paçoca do desespero, sabe? O ornitorrinco tático, sabe? E inventa um e tira outro e põe mercado. Cara. Aí o stand-up comedy, é o Bernabé que nunca aparece. O Bernabé, coitado, tadinho, cara. Foi para a beira do campo, eu vou entrar, finalmente. E aí cara, eu vou rir para não chorar. Aí o Igor Gomes está machucado. Bernabé, volta pro banco, tem que botar o Hugo Malho aqui. O Inter é um stand-up comedy. É um stand-up comedy. Que de engraçado não tem nada. Nós estamos no segundo semestre. Nós ainda estamos vivos nas 3 competições. Tem Copa do Brasil semana que vem, contra o Juventude. E eu estou muito preocupado com esses confrontos com o que o Inter está jogando. Tem o Rosário Central na seletiva, lá na repescagem da Sul-Americana. Óbvio que eu estou preocupado jogar com o time argentino lá e aqui. E no Campeonato Brasileiro eu patino. O Inter é um time que patina. O Inter é aquele carro atolado que a roda e fica jogando lama para trás e não sai do lugar. O Inter não sai do lugar, o Inter patina. O Internacional não dá sprint em momento algum. O Internacional continua sendo um time pobre, taticamente. Pobre. Um time sem soluções. Para um time que prometeu disputar tudo esse ano, o Inter não está com o desempenho alinhado com o discurso. E após o jogo, o lateral René comentou se vai sair ou não do Inter no final do ano. O repórter Lucas Dias falou do assunto. O René foi questionado sobre a sua renovação. Ele tem contrato até dezembro, já pode assinar um pré-contrato. A gente sabe que é uma pressão do torcedor por erros constantes que aconteceram do René, apesar dele ser um jogador muito regular, ele teve alguns erros pontuais, principalmente na semifinal da Libertadores no ano passado contra o Fluminense. E eu vou deixar aqui o trecho, foi capturado muito bem pelo repórter do canal do Baldasso, Jairo Vinck, que ele conversou com o René e ele disse o seguinte. Cara, acho que futebol muda muito rápido. Acho que o momento agora tem isso aí, a pressão da torcida. Conversamos sobre isso, mas acho que vamos ver aí quem vai ser do futuro aí. Se Deus quiser, vai ser a melhor escolha. Se tiver que ficar, eu vou ficar. E se tiver que ir, também irei com a consciência tranquila. Sempre que entrei em campo pelo Inter, dei meu melhor. Claro que às vezes você erra, como todos também erram, né? Mas sei que a vontade de muitos aí é que eu vá embora, mas vamos ver. Quem sabe no fim do ano aí não realizo o desejo de alguns ou então acaba de ferrar tudo para alguns. Tá aí, né? Parei. Às vezes envolve muito a questão familiar, né? A família tá bem, em Porto Alegre? A família tá bem, eu tô bem, tô feliz. Apesar das críticas aí, eu tenho dado o meu melhor dentro de campo. Tenho um apoio da comissão, dos jogadores, da diretoria. Então, acho que trabalhar dia a dia aí, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. O René é um baita jogador, acho que o Inter deveria contratar alguém para ser titular da posição e deixá-lo como reserva. E vocês, nação colorada, o que pensam do assunto? Até o nosso próximo giro de notícias do Inter.